Sobre a relação do Lamarque e da Leila, isso pega muito mal no clube, é óbvio que sim, Pilhar. É óbvio que sim. Tem muita gente incomodada em relação a isso. Muita gente incomodada. Porque, por mais que burocraticamente não haja nenhum tipo de empecilho, porque ela hoje, burocraticamente, abriu licença da empresa que ela gere para cuidar do Palmeiras, porque não pode pela questão do estatuto, mas todo mundo sabe que esse burocrático é apenas uma fachada. E que, no caso, as pessoas se conversam, as pessoas têm gerência. Ela não vai pegar a empresa dela e largar. Ela, logicamente, tem um domínio, né? E se essa empresa dela está interessada em outro clube, é óbvio que isso não pega bem. Ainda mais no momento em que o Palmeiras precisa terminar essa gestão de forma competente e num ano em que, até agora, o Palmeiras, até metade do ano, tem um déficit de 124 milhões a cobrir. Que esse déficit, obviamente, deve ser coberto agora com as vendas do Alan, do Kaique e até de mais um jogador. Né? Porque é uma situação aí que eu vi muita gente do Palmeiras ontem incomodada, porque muito se fala do BAP, que o BAP recorre à justiça, né? O BAP acha um conflito de interesses, até ontem mesmo, né? Eu nunca vou entrar nesse aspecto porque tipo assim, não dá pra gente falar. Mas muita gente tá questionando. Olha o Vasco aí perdendo de 4 pro Palmeiras. Sabe? É nisso que entra o conflito de interesse. Não, mas aí... A Leila... É o quê, Facinho? Não, mas aí, Pilhado, aí não tem nada a ver, né? Aí quem tá fazendo uma ligação... Não tem nada a ver, né? mas você gera um debate. Pra mim é claro que não tem nada a ver. Sim. Pra mim foi um atropelo. Mas você vê muito torcedor de Flamengo... Muito falando, e você a gente tem que explicar exatamente isso, fala, pelo amor de Deus. O fato, o Palmeiras ganhou o jogo do Vasco, vocês viram o primeiro tempo? Por que o primeiro tempo o Palmeiras era pra ter perdido o primeiro tempo naquele lance do David? Era ou não era? Né? Que o David faz desculpe a palavra, uma cagada na hora de dominar a bola e bate em cima do Carlos Miguel. E o do Thiago Mendes, Thiago Mendes também. Exatamente. Cara, que ele recua a bola, um peteleco. Sim, né? Então, Pilhado, pelo primeiro tempo, não teve jogo arranjado, né? O primeiro tempo era pro Vasco ganhar o jogo. E o segundo tempo, o que o Palmeiras fez? Pô, será que não é melhor eu parar de fazer essa besteira de 3 zagueiros e vou soltar minha lateral? Pronto, mudou o jogo. Então, assim, existe uma disparidade, existe uma explicação, né? Isso aí não existe, isso aí é querer inventar a roda, né? É claro que não existe, mas o que eu tô falando é que o torcedor já começa a falar. Por isso que a gente tem que... Por isso que estamos aqui, né? Pra falar, gente, pelo amor de Deus, vamos explicar, mas que é feio... Que isso é obviamente algo que internamente no clube não pega bem. Todo mundo sabe que há até um desejo futuro de, caso ela saia da presidência do Palmeiras, poder, quem sabe, oficialmente se tornar uma diretora de um Vasco da Gama, uma dona de SAF. Ela pode, quando ela sai do Palmeiras, ela pode fazer o que ela quiser. De até levar futuros profissionais do Palmeiras para lá, ela pode, quando terminar o mandato. E muita gente fica preocupado com isso, porque os movimentos, eles não são tão claros e não são explicados dentro do clube como se deve. De fato, aí você tem razão. Eu também questiono isso, é óbvio que sim. Isso aí não pega bem, é óbvio que não. É bizarro, né? Eu vou querer escutar o Flávio depois sobre isso também, né? Sobre essa situação que, claro, aí o presidente do Vasco, Pedrinho, fica transtornado com o BAP, mas que ontem eu já vi muito palmeirense incomodado depois do que foi aquele pré-jogo. A Leila Pereira com a camisa do Vasco, com a máquina, se abraçando, a conversa, né? Claro que aquilo ali gera um desconforto. Gera um desconforto até do torcedor palmeirense. Como assim? Pô, a mulher tá quase se comportando como uma dirigente do Vasco. E aí foi um atropelo, né, no jogo. É um assunto que vai ser muito falado, que foi muito falado nas redes sociais. E outra coisa também, né? Pelo amor de Deus. Cara, eu sou flamenguista, quem acompanha sabe, mas eu faço o meu trabalho ou da forma mais correta possível, dou moral aqui para todo o clube quando merece. Mas eu vi uma entrevista ontem constrangedora de um torcedor do Vasco, que estava repercutindo nas redes sociais. Não, vamos ganhar hoje. Mas se perder também tá ótimo, porque vai prejudicar o Flamengo. Gente, o torcedor vascaíno, ele tem que estar olhando que ele está na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro. Que o Vasco pode ir para o seu 5º rebaixamento
Em 18 anos. 5º rebaixamento. Em 18 anos. Um gigante como o Vasco da Gama, num momento constrangedor como esse, pensar dessa forma pequena, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, claro que o Vasco já não era favorito, eu mesmo falei aqui. Não tem como o Vasco, com o time que tem hoje jogando, o que está jogando, ganhar do Palmeiras. Dentro da casa do Palmeiras, não tem como. Ainda mais que o Flamengo, depois de ter tropeçado. Agora, o torcedor do Vasco pensar desse jeito, para mim, é um desrespeito com o gigantismo do Vasco da Gama, cara. O Vasco é um gigante. Estão destruindo o Vasco da Gama. Na verdade, destruíram, né? O Vasco da Gama. Porra, eu peguei o Vasco de Edmundo, Romário, Euler, Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Mauro Galvão. Pelo amor de Deus, Carlos Germano, Elton. E hoje em dia a gente vê esse Vasco que não ganha título há 17 anos, um Vasco que caiu 5 vezes em 18 anos, e eu acho que o torcedor do Vasco tem que pensar maior, né? Tem que pensar no Vasco como ainda um clube grande. Ontem a gente fazendo aqui o Canelada, aí eu fui embora pra casa pra almoçar, que depois eu tinha que voltar pra fazer o jogo do Corinthians às 19h30, né? E escutando a Jovem Pan, né, o Fascani estava no programa com o nosso querido PH, né, que está muito feliz com o Inter, todo mundo. Sim. E o Gui estava lá no estádio do Palmeiras, fazendo as imagens. A torcida do Vasco e a do Palmeiras são muito próximas. São muito próximas. Estavam tudo misturado, fazendo churrasco. No jogo da semana passada, o Palmeiras foi ao Maracanã enfrentar o Flamengo. A torcida do Palmeiras ficou para ver no dia seguinte, Vasco e Santos, aquele 3-0. Tinha muitos torcedores do Palmeiras. Então, você tem algumas torcidas que são unidas, né? Por exemplo, o próprio Palmeiras é unido com o Atlético Mineiro, a torcida do Palmeiras, a Mancha. Né? Teve aquele incidente lá com a torcida do Cruzeiro. Algumas torcidas aqui, no futebol brasileiro, tem um grau de amizade e tem isso. Então, não sei por que a Leila estava ali. Não sei o que. Eu digo, pô, os torcedores estavam todos juntos, pô. Tá todo mundo ali fazendo churrasco, todo mundo junto. Não sei por que se assustou. Se assustou. Se vai dar certo ou não, é outra coisa lá, o dinheiro pertence a eles. É outra parada, família. Em relação ao jogo... Vamp, mas aí é diferente, Vamp. É um parente da Leila que quer comprar o Vasco. A Leila já deixou claro que poderia assumir o Vasco. Tudo bem, eu tô falando que não é uma surpresa pro torcedor, que eles são unidos. Porra, a Leila vai botar dinheiro no Vasco. Os torcedores ficam fazendo churrasco junto. As organizadas. Mas aí é organizada. Na hora de competir o time, o Palmeirense quer ganhar título. Lógico, aí você tá falando por um cara que falou lá. Eu escutei também essa entrevista. Foi aqui na Jovem Pan, o cara falou, não, tu sempre faz. Ah, mas se não der, tá bom demais, tá bom. Qualquer um dos dois. Foi aqui, no programa ao vivo. Eu entendo, né, que a justiça carioca esteja tomando cuidado, porque tem muito vigarista, tem SAF e tem safado, né? Sim. Então, já vimos o que aconteceu com o Textor, já vimos o que aconteceu com o próprio Vasco, né? Exato. Então, é claro que precisa tomar muito cuidado. Mas o Vasco, ele está caminhando para uma mudança de patamar também. Esse rapaz, o Marco, que é o filho do seu Lamáquia, do Beto Lamáquia, que é casado com a Leila, mas ele não é filho da Leila. O Beto, ele é um dos caras mais ricos do Brasil. Ele não é rico só do lado da família da Leila. Ele é casado com uma das herdeiras de um banco importante, acho que é Banco Real. Uma das herdeiras, do antigo Banco Real. A moça com a qual ele é casada, são 5 filhas, ela tem 20%, tanto dos maiores bancos do Brasil. Então, ele é herdeiro de um lado e de outro. É um cara que tem... Vamp, só conheço você com mais bala que ele. Fora isso... Eu acho que eu tenho um pouquinho a mais. Um pouquinho não, muito mais que ele. Esse mês, mas depois... Então, falando sério, ele tem uma bala enorme e quer comprar o Vasco como um negócio, óbvio. Óbvio, né? A família até tem um certo carinho pelo Vasco, mas a família da Leila, né? Lá da Leila. O do lado de cá é Palmeiras, mas aí é negócio. O Vasco podia ser o Olaria, podia ser o São Paulo,
Só que o Vasco está numa situação onde é viável. Eles vão, inclusive, ressarcir a 777, que é para limpar a área mesmo, sabe? Pegar, fazer tudo bonitinho. Há uma promessa de um aporte de 3 milhões e tralalá. Quer dizer, limpa tudo e vai ajeitar a vida do Vasco. Mas é claro, a Justiça está tomando seus cuidados, porque a coisa é complicada. Eu acharia muita hipocrisia a Leila fazer de conta que não conhece o futuro dono do Vasco. Eles são parentes, pô. Ela é a esposa do pai do rapaz. Você sabe quem está intermediando juridicamente a situação? Não. É o André Sica, que era advogado do Palmeiras. Palmeiras, né? Ele é advogado. Um cara competentíssimo. Ele é advogado. Os melhores do Brasil. Ele é advogado. E o cara tá advogado do Marcos. Advogado. Não. E o Lamarck, o pai, o Beto, ele é avalista do negócio. Claro, porque pediram um aval de alguém que tivesse bala suficiente para ser avalista. E não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil você ser avalista de uma operação desse tamanho. Mas o negócio, estamos falando de negócio, não estamos falando de futebol. Por acaso é futebol. O negócio, compra do Vasco, é tão bom que o pai avalizou o filho. Está avalizado. Ou seja, se der algum problema com o Marco, que cai entre nós, se der algum problema com o Marco, nós estamos mortos, né? Porque para dar problema financeiro com ele, se der problema com ele, o Beto vai e segura. Então o Vasco está bem coberto, está bem, sabe, diferentemente do que aconteceu com a 777, dessa vez tem gente que tudo indica que vai fazer um trabalho legal. O Vasco vai voltar para o patamar que sempre deveria ser o dele. Né? Claro. E depois todo time que teve ditador, repare que ele vai para o buraco. Isso é ainda herança de Eurico Miranda. Sim. Quando ele sai, ele deixa um monte de torpedo pro Roberto Dinamite e tal. Todos os times tiveram ditadores. Quando ele está pagando ainda caro o preço do André Sanches, São Paulo paga o preço do Juvenal Juvencio, Palmeiras por muito tempo pagou o preço do Mustafa Contursi. Então, quando você tem esse tipo de pessoa tomando conta, no primeiro momento parece ser bom e tal, depois quando o cara vai embora, fica esses buracos aí, fica essa coisa terrível. Então, acho que o Vasco está no caminho certo. Oi. Só tem um que eu acho que a gente tem que reconhecer, né? Que é o Petralha, né? Esse, quando ele sair, eu até agora o quê? Eu quero ver quando ele sair. Ele tem... O Petralha nasceu no mesmo dia que eu, 10 anos depois. Portanto, ele tem mais de 80. Ele tem 82, né? Então o Petralha, ele fez um trabalho, Atlético, legal. Agora eu quero ver quando ele sair como é que isso vai ficar. Porque você não deixa herdeiro, sabe? Você não deixa herança. Aí o butim é dividido entre vários. E dependendo do que você faz, você vê o caso do São Paulo. Sim. O São Paulo, o Juvenal trouxe vários juvenais e agora tá essa briga aí. Né? O Corinthians, do lado que cair tá ruim. É complicado. Então, por isso que não pode ter ditador. Até o Real Madrid teve dificuldade quando quebrou a primeira gestão do Florentino, tanto é que ele teve que voltar para tentar arrumar a casa. Exatamente isso. Olha que loucura. Então, eu acho eu acho que seria hipocrisia. É claro que a Leila é uma pessoa que, eventualmente, pode até trabalhar no Vasco, se ela quiser. Não tem problema. Não tem problema nenhum. E eu não tenho nada contra. Eu lembro que o Francisco Horta, talvez um dos maiores presidentes da história do futebol brasileiro, criador do troca-troca, uma das melhores ideias da história do futebol, e eu me permito lembrar bem rapidinho, o Horta propôs que todos os grandes times do Rio, né, porque eles não colocaram a América, mas era Vasco, Fluminense, Flamengo e Botafogo, os 4, exatamente. Eles trocariam jogadores a cada ano para trazer novas atrações. Aí excluíram o Roberto e o Zico, por motivos óbvios, que aí era além do negócio, e aí você trocava, tipo, Marinho Chagas por Mário Sérgio. Né? Você trocava o Carlos Alberto Pintinho pelo Edinho, sabe? Jogadores enormes, trocando. O Doval vai para um lado, aí vai sei lá, é difícil de lembrar lá atrás. Sim. Mas enfim, jogadores enormes. E o Rio ficou uma atração espetacular. O Horta é a marca, o símbolo do presidente Fluminense. Passados anos ele foi trabalhar no Flamengo. E daí? Na Bahia não teve? Paulo Carneiro foi... Trabalhou nos dois. Não tem problema. Eu vejo isso com naturalidade. Aí nós estamos falando... E naquela época nem tinha executivo. Se a Leila for trabalhar no Vasco, por alguma razão, ok. Ela fez um bom trabalho. Está fazendo um bom trabalho no Palmeiras. Se eu fosse o Marco Lamarck, eu contrataria a Leila para trabalhar na minha empresa, para comandar a minha empresa. Eu não contrataria o presidente do Corinthians, presidente do São Paulo. Eu não contrataria. Mas do Palmeiras, não vai, claro que eu contrataria. Então, acho que é hipocrisia achar que eles não vão estar juntos nessa operação, embora seja uma coisa do Marcos Lamarck. Nem o Beto, o marido da Leila, tem nada com isso. Ele é só avalista. E claro, óbvio, né?
pai, o que você acha disso e tal? Mas ele tem autonomia suficiente. Até liga para a própria Leila. E estofo suficiente para tocar o negócio. Ele é um executivo enorme. Então, eu acho que o Vasco está fazendo o trabalho certo e eu não vejo nenhum problema nisso, não. O torcedor fica cismado. Tá bom, o problema é do torcedor. Aí já é. Se for ligar para a torcida, aí fica complicado. Você não vê, então, conflito de interesse, Flávio? Zero. Eu acho que o Vasco devia se agarrar rapidinho nisso. O ruim é que o Palmeiras vai encontrar mais um adversário de alto nível. Não vai ficar só o Flamengo, né? Nós vamos deixar de ter só 2 times no Brasil. Nós vamos passar a ter um terceiro. Tudo indica, lógico que não a curto prazo. Palmeiras e Flamengo, eles têm pelo menos 10 anos de vantagem. Mas lá na frente, daqui a 15 anos, sei lá, o Vasco pode perfeito, e dependendo do aporte, para até... O próprio Cruzeiro mesmo está começando a crescer. O Cruzeiro também. O River já é o time com mais grana e com maior número de sócios na América do Sul. Mas ainda não conseguiu nem Libertadores. Demora, o processo ele demora um pouquinho. Mas é uma coisa clara. Você olha, outro dia teve uma publicação no Jornal Argentino, você olha o que o River está fazendo, não tem jeito de dar errado. Não tem jeito. É uma questão de encaixe. Daqui a pouquinho vem um cara, eles achavam que o Gadiardo ia conseguir, não conseguiu. É questão de encaixe. Quando o Paulo Nobre chegou, o Palmeiras quase caiu no primeiro ano. Né? E depois era uma questão de tempo. É tudo uma questão de tempo. Aí daqui a pouco você encaixa. E pode ser até com o Abel Ferreira, que não era ninguém, veio aí e encaixou, deu tudo certo. Sim. Então, quando você está organizado, você consegue fazer. Quando você não está organizado, você pode trazer o Rinos Mitchell no auge da laranja mecânica, que a coisa não vai andar. Vide de São Paulo. Sim. Você pode mudar, pode fazer quem você quiser. O Guardiola está dando sopa aí, traz o Guardiola no São Paulo vai continuar a mesma draga que ele está. Então, é isso. Acho que o Vasco está no caminho certo. Entendo o papel da juíza, que está segurando mesmo, está tomando muito cuidado. Daqui a pouco ela vai liberar e aí nós vamos ter um projeto de um 4º time grandão no futebol brasileiro. Realmente, é um dos homens mais ricos aí do Brasil. Inclusive, a família dele, né, é mais rica que a do próprio pai, que a esposa dele, né, também é de uma família riquíssima. Então, o Lamacchia, realmente, ele pode mudar os rumos do Vasco da Gama. Né? Pode mudar. E aí, cara, eu acharia legal, mesmo sendo flamenguista, cara. Chega de ver o Vasco numa draga, 18 anos sem ganhar nada. Nada. Agora, eu pergunto mais sobre conflito de interesse, porque aí eu mesmo não me sinto tão preparado para falar sobre isso. Se realmente tem um conflito de interesse ou não, pela Leila está muito inserida na política do Palmeiras. São 2 clubes que disputam as mesmas competições, são 2 clubes, né, que são rivais dentro de campo e que poderiam ter a mesma família liderando cada um, aí que está o questionamento.